Olá, amigos da rede, tudo bem com vocês? Então, estamos aí iniciando mais uma novidades aí. Essa semana com foco em Compute e Network, agora nesse novo formato, onde nós lançamos um vídeo mais curto falando apenas das novidades, e na segunda-feira nós lançamos um vídeo onde estaremos discutindo um pouquinho mais sobre o que são cada uma delas, as mais importantes e até alguns casos de uso, e conversando a respeito de tecnologia. Já vou falar no começo do vídeo, se você curte o canal, curte as notícias aí, os nossos vídeos, por favor, se inscreve, comenta, compartilha, dá um like aí. E no final do vídeo eu vou lembrar vocês de novo. E agora vamos lá para as notícias mesmo. Aqui é a página onde a gente sempre se baseia, né? Então faz mais sentido você pegar as notícias lá em inglês, e algumas delas não estão disponíveis em português, então para se manter bem atualizado faz sentido olhar em inglês, mas também tem a opção de ver algumas delas em português, eu vou mostrando para vocês. Começando aí com as notícias de Compute, sexta geração das instâncias do Amazon EC2, agora do AMD. Ele oferece também suporte a um desempenho otimizado e mais rápido do EBS. Então, essas instâncias que usam lá a AMD na sexta geração, a M6A e a C6A, já tem uma possibilidade aí de EBS otimizado, né? Também tá para chegar aí para R6A. Então, notícia simplesinha. E aí, se você tiver dúvidas sobre os tipos de máquina, eu recomendo olhar essa página já no inglês, mas também tem em português, como a gente estava falando. Eu vou chegar em uma notícia lá que uma dessas atualizações nem está disponível aqui ainda. Então, de novo, vale a pena manter alinhado ali com o inglês. Continuando com as notícias. Aqui falando sobre EC2 Serial Console nas máquinas Bare Metal, né, do EC2. Então, antes, para você ver os logs, para você interagir com essas máquinas, você tinha opções de ou pegar os logs via console ou um screenshot, e agora você consegue interagir melhor com elas já live, por assim dizer, né? Então você consegue ter acesso a console serial aí do EC2 Bare Metal. Então, uma opção a mais aí para você interagir com essas máquinas. E aí tem as documentações, né, falando um pouquinho sobre o que é e como que você usa. Então vale a pena conferir lá na documentação depois. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho para ficar melhor para vocês, que eu diminui para a gente ver lá das instâncias. EC2 Image Builder oferece suporte à detecção de vulnerabilidades agora do Amazon Inspector, principalmente para as imagens personalizadas. Então criei um AMI lá, uma imagem personalizada. Agora você consegue fazer a detecção de vulnerabilidade, que antes você precisava executar um script para você ver essa vulnerabilidade ali na criação da imagem. Agora não, agora ele já suporta ali a detecção dessas vulnerabilidades usando o Amazon Inspector para as AMIs personalizadas. Mais uma funcionalidade aí. Aqui falando sobre a disponibilidade de novos tipos de instâncias, eu já vou mostrar lá naquela doc de instâncias. Aqui, instâncias otimizadas para inteligência artificial generativa, né? Então, estamos falando muito sobre inteligência artificial aí nos últimos meses, nas últimas semanas, e a AWS, condizente com isso, também tem aumentado seus esforços ali em melhorar as instâncias e os recursos de computação com esse objetivo, né? Esse é um tipo de instância, Inf2, depois a gente pode discutir um pouquinho mais do que ela tem a oferecer, né? Mas principalmente para modelos generativos de inteligência artificial. Tem até um outro modelo também, que é a TRN1N, que tem um objetivo similar ali, que ela é otimizada para modelos de inteligência artificial generativa com uso intensivo de network. Então tem essas duas novas máquinas aí, duas novas opções. Elas estão aqui para storage otimizado. Deixa eu ver. Computação acelerada. E aí tem a TRN1, então os chips Trainium e a Inf2 lá, falando um pouquinho sobre Deep Learning e tudo que ela tem a oferecer. Vale a pena depois olhar com mais carinho a documentação, e na segunda-feira nós vamos discutir um pouquinho mais sobre as novidades, certo? Aqui uma nova opção aí sobre sistema operacional Ubuntu, né? Então agora você já consegue contratar lá na console da AWS o Ubuntu Pro de maneira muito similar a você contratar as máquinas Windows, por exemplo. Então você vai lá e seleciona a máquina, né? E aí já a assinatura desse licenciamento do Ubuntu
Pro já estará disponível quando você fizer essa contratação. Então, é só uma facilidade aí para a contratação do Ubuntu Pro. E aí, vantagens do Ubuntu Pro, né? Você tem um suporte estendido, então, diferente do Ubuntu padrão, que é o sem licenciamento, o Ubuntu Pro tem algumas vantagens aí da Canonical, né? E uma delas é o suporte estendido, atualizações de pacotes, questões de segurança por mais tempo. Então, essa atualização simples aí. E ainda falando sobre licenciamento, né? O License Manager, que é uma maneira que você tem ali de gerenciar de maneira centralizada o licenciamento do seu parque computacional na AWS, também já traz o suporte aí para o Ubuntu Pro. E aí tem a documentação lá do AWS License Manager, se você tiver alguma dúvida, quiser entender um pouquinho mais, eu faço isso o tempo todo, porque eu estou passando o mouse aqui para baixo, ele abre outra paginazinha. Continuando, aqui uma notícia sobre um novo recurso nos processadores, né? Então, o processador das máquinas EC2 com AMD SEV-SNP, que é um recurso de segurança lá para encriptação, né? E na segunda-feira nós vamos discutir um pouquinho mais, mas ele aumenta, estende um pouquinho os recursos do processador específico AMD para aqueles tipos de máquina que nós já tínhamos citados, né? Então, de uso geral, focada em computação, a R6A. Então, uma notícia aí mais básica, mas sobre uma melhoria de processamento. Aqui está a documentação onde você pode obter até mais detalhes. Aí um pouquinho mais sobre notícias de computação. O FIS, né? Fault Injection Simulator, agora suporta como que encher o disco de uma EC2. Então, simular o aumento da utilização do disco de EC2. E isso é interessante porque muitos workloads, e eu peguei já muitas vezes e pego até frequentemente, essa mensagem aqui não tem espaço disponível no seu device. Agora o Fault Injection Simulator suporta você simular esse tipo de falha também, e é importante levar isso em consideração para os seus workloads, porque encher um disco é algo relativamente fácil, principalmente se você tem um erro de configuração ou alguma questão de log. Então, é mais uma opção aí para a gente tornar os nossos workloads mais resilientes, né? Então, aqui tem um pouquinho da documentação também. Falando ainda sobre melhorar os nossos workloads, né? O Compute Optimizer, agora ele identifica e filtra workloads do Microsoft SQL Server. Então, ele já tem a opção Compute Optimizer, né, que você usa para realmente otimizar a utilização dos seus recursos de computação. Ele vai identificar ali se, de repente, você está usando menos do que o que você contratou, se tem uma máquina muito grande e, de repente, não estou usando ela de maneira adequada. Ele identifica isso, então, oportunidades de redução ou de aumento de máquinas com base na utilização. E ele já suporta a identificação de outros produtos também, como Nginx, Memcache, EMR, Cassandra, entre outros. E agora adicionou aí também a possibilidade de identificar Microsoft SQL Server Workloads. Então, falando aí Compute Optimizer, tem a documentação dele também. Aqui a introdução de mais um tipo de máquina, né, a i4G. Então, mais um tipo de instância aí, que são instâncias com o Graviton 2, otimizadas, né, para a utilização de storage. Então, daquela dockzinha que eu mostrei aqui de computação, eu venho aqui naquilo que é otimizado para storage, tem lá ela disponível na i4G do Graviton 2. Lembra que eu falei que é melhor a gente se manter ali na página em inglês para você se manter atualizado. Se não me engano, essa mesmo não está nem disponível aqui na página em português, então mantenha-se atualizado lá na página em inglês, e aí se você tiver alguma dificuldade, tem várias páginas que já estão em português. Então vou manter aqui no inglês e vamos seguir com as atualizações. A partir de agora são várias atualizações de região, que aí obviamente eu não vou me demorar. Eu coloquei essa aqui como sendo a única que é relevante para nós, porque essa cita a nossa região aqui de São Paulo, que aí eu acabei de mostrar lá na páginazinha de computação, EC2 e 4i, então Intel focada em instâncias otimizadas para storage, né? Então, elas estão disponíveis agora na região de São Paulo, e o restante são disponibilidade de novos serviços aí, que não vale a pena a gente se aprofundar muito.
são serviços que já estavam disponíveis e nenhum desses aqui para a nossa região de São Paulo. Finalizando aí a parte de computação, indo agora para a parte de network. Então, falando aqui do CloudFront, agora o CloudFront, ele suporta a origem como sendo S3 Object Lambda. Eu achei até melhor deixar essa notícia em inglês aqui. Então, é uma nova origem, ponto de origem para o CloudFront. Agora, o S3 Object Lambda como ponto de origem aí. E tem a documentação também, depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Uma outra notícia que eu achei até relevante é o One Click Security Protection. Então, antes para você vincular o CloudFront com o AF, você precisava ir lá na console do CloudFront, precisava ir também na console do AF e fazer as configurações lá para adicionar a proteção para o seu CloudFront. E agora, na console do CloudFront, você consegue ir lá, clicar e ele já vai adicionar aquilo que a AWS entende que é o mínimo requisito necessário para proteger ali o seu CloudFront. Então, é uma atualização aí de conforto, né? Você consegue fazer. E a AWS tem ido muito nessa linha de colocar atualizações que você, a partir de uma única console ou de um ponto único, você consegue já configurar os serviços acessórios, né? Aquilo que a AWS já entende que você vai fazer, porque quase todo mundo faz. Então, você já tem essa facilidade. Óbvio que se você quiser otimizar e utilizar regras específicas, aí você tem que ir lá na console do AF e fazer as configurações de otimização e de diferenciação que você entender que são relevantes, né, para o teu workload. Então, sempre pensa no teu workload, mas tem mais essa facilidade. E aqui só uma notícia que não é da nossa região, mas um novo ponto aí do Direct Connect, né? Então, Direct Connect tem uma nova localização, e aí, só para citar, né, eu tenho os pontos de presença do CloudFront, que são diferentes das zonas de disponibilidade, que são diferentes dos pontos onde eu tenho a disposição ali o Direct Connect, que é a maneira de eu me conectar ali de maneira mais rápida ou mais performática, com menor latência ao data center da AWS, sem ser por VPN e tudo mais, uma conexão física. Então, só para citar que isso é diferente, e aí eu tenho um novo ponto. As demais atualizações são atualizações de região, que não vale a pena se prender muito, Bring Your Own IP, entre outros, Transit Gateway. Então, acredito que o que era mais relevante aí de notícias de Compute Network são essas. E na segunda-feira a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Aí só para, como eu já havia citado, siga o protocolo SIC3, então comenta, compartilha, dá um like. Muitas vezes algumas dessas notícias podem ser relevantes no seu trabalho ou para pessoas que trabalham com você, então pode compartilhar no LinkedIn, no grupo do WhatsApp, de repente tem aquele grupozinho ali das pessoas do seu trabalho ali no WhatsApp, ou mesmo em outras redes sociais, até internamente na sua empresa, porque é uma maneira de você se manter atualizado, e nós entregamos esse conteúdo para que você possa fazer isso. E na segunda-feira a gente tem uma discussão. Se você tiver alguma dúvida ou achou alguma dessas notícias mais relevante para o teu negócio, para a tua empresa, você pode comentar. E aí, comentando aqui, de repente a gente prioriza ela na segunda-feira, responde uma dúvida, tá bom? E você pode participar também da live me vendo dúvidas na segunda-feira sobre quaisquer pontos ou até outros pontos que nós discutirmos ao longo das conversas. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Siga o protocolo SIC3, comenta, compartilha, dá um like. Se tiver alguma dúvida, pode ser por aqui também um comentário, mas você sabe como encontrar da rede aí nas redes sociais. Então, é isso. Até segunda. Obrigado, pessoal.